E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e esse ano a gente tá aí com um projeto extenso de leituras feministas. A nossa segunda leitura não é um livro, é um artigo, é o único artigo, aliás, da nossa lista, mas é um artigo bem importante, que é Gênero, uma categoria útil de análise histórica. Se você tá chegando por aqui agora, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir o vídeo e divulgar o canal aí quem gosta de feminismo. Vamos falar então sobre esse livro bastante importante da Joy Scott. Tem um videozinho anterior situando quem é a escritora, situando a autora, falando um pouquinho sobre ela, falando um pouquinho sobre como que ela produziu esse texto. Vou deixar o link aqui na descrição para você conferir, pra gente ir direto pro texto. Gênero, uma categoria útil de análise histórica, é um texto que eu gosto bastante porque tem um aspecto da autora conseguir destacar aspectos positivos e aspectos negativos no que vem sendo produzido, ou no que vinha sendo produzido à época, livro escrito na década de 80, do que diz respeito a gênero. Então a nossa primeira discussão, só para situar, a nossa primeira discussão sai hoje e a nossa segunda discussão sobre esse texto sai na semana que vem. Dividi o texto em dois itens, porque o artigo tem 2 itens, então fica fácil da gente dividir. Então nesse texto a autora vai falar basicamente como o termo gênero, o conceito de gênero foi e precisou ser, ir sendo abraçado pelas análises históricas ao longo do tempo, conforme os estudos feministas vinham avançando, mas de qualquer maneira, isso de abraçar esse termo, de abraçar esse conceito, meio que colocou em desuso o conceito que era usado anterior, que era o conceito de mulher, profundamente atrelado ao feminismo. Uma pergunta que ela vai se fazer ao longo do texto e que a gente vai tentando responder é: qual que é o papel da história na construção dessas relações, nas relações de gênero? Será que a história, ela só diz sobre essas relações? Então, se eu estou olhando ali um determinado período, será que a história só diz em relação a esse período? Ou a história contribui de alguma maneira para construir as possíveis relações que a gente venha a ter? Então, essa é uma pergunta que a gente vai tentando responder junto. O texto ele começa com uma epígrafe, com uma definição de dicionário que vai dizer mais ou menos o seguinte: que gênero é apenas um termo gramatical e seu uso para falar de pessoas ou criaturas do gênero feminino ou masculino com significado de sexo masculino ou feminino, constitui uma brincadeira ou um equívoco. E aí ela começa partindo dessa definição para dizer que as coisas e as palavras têm uma história. Então a importância de falar sobre gênero, como que o gênero nos permite ter uma análise diferente das coisas que já aconteceram, é justamente nesse sentido, que as coisas e as palavras, elas têm uma história e é importante para analisar essa história. Então ela diz o seguinte: eu não pego uma palavra e eu vou ver a decodificação dessa palavra. Então, o significado dessa palavra num dicionário, por exemplo, ela é insuficiente para alguém que queira fazer uma análise crítica das coisas. Eu pego essa palavra e eu tento analisar o que essa palavra ou essa coisa significa no seu tempo, na sua cultura, no seu momento histórico, ou se eu estou falando de uma análise histórica, o que essa palavra significou, o que esse conceito significou em outra época, em outro momento. A palavra gênero, então, ela começa a ser utilizada pelas feministas, e aliás, tem um videozinho sobre o conceito de gênero aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição. Então a palavra gênero ela é utilizada pelas feministas com o propósito de tentar entender a organização social dos sexos. Então de que maneira que mulher se comporta, de que maneira que homem se comporta. Isso é largamente conhecido já. Porém, isso vai variar de modo muito significativo se a gente olha a geografia. Então o modo como os sexos se organizam aqui não é o mesmo modo como os sexos se organizam em outros lugares, em outros países, com outras culturas. Então, se a gente pega 10 países para comparar, a gente vai ter 10 modos de organização dos sexos diferentes, 10 modos de ser mulher e 10 modos de ser homem e 10 modos de se relacionar em relação ao sexo oposto, que isso também é uma coisa importante para a gente analisar quando a gente diz respeito a gênero. Então, a referência que a palavra gênero nos permite nos estudos feministas é justamente essa multiplicidade de sentido. Analisar a sociedade, analisar cultura, analisar a influência, sei lá, da cultura de mídia, da indústria de massa dentro de um determinado espaço,
Quando a gente olha para a história também, a gente vai ver muito mais isso, justamente quando a gente volta para o passado, a gente tinha outros modos de se comportar, a gente tinha outros modos de existir, inclusive em relação a sexo. E ela vai dizer que a palavra gênero ela vai permitir esse avanço, vai permitir com que novos estudos sejam empreendidos, mas ela vai também dizer que isso tem uma implicação negativa, um tanto quanto negativa, que é o apagamento da palavra mulher. O que isso implica? Sempre que eu falo na palavra gênero, de acordo com a autora, sempre que eu uso a palavra gênero, eu tô falando de estudos de mulheres, né? Porque justamente o termo gênero ele vai ser usado para entender as ações e o comportamento e a história do grupo oprimido. Então a palavra gênero ela serve também para falar de mulher, assim como a palavra mulher servia para falar de mulher. Mas a palavra gênero ela vai estar sempre um referente no masculino, né? Então quando eu falo de gênero, eu falo, né, como eu falei aqui, da organização social dos sexos, estou falando de homem e de mulher. Quando eu falo de mulher, eu falo da história das mulheres. Ela vai dizer que esse apagamento ele tem as suas implicações, mas de qualquer maneira, essa troca, ela é útil para poder ter uma coisa ali de uma busca de legitimidade. É como se chegasse em algum momento que a palavra feminismo dentro dos estudos, ela já tivesse uma carga negativa e a palavra gênero não. Então, quando a palavra gênero é usada, aqueles trabalhos são entendidos como mais receptíveis, como trabalhos mais sérios, como trabalhos menos problemáticos, como eram muitas vezes vistos os trabalhos feministas. Ela vai dizer também que todo estudo de gênero, qualquer estudo de gênero, ele é necessariamente um estudo dos grupos que sofreram opressão ao longo da história. Necessariamente. Então, qualquer estudo de gênero que se preze, ele também precisa ser atrelado à raça e classe. Se você vai fazer um trabalho histórico sobre gênero, necessariamente você vai ter que analisar classe, necessariamente você vai analisar raça. E aí eu vou ter que indicar muitos livros nesse vídeo. Um que faz isso muito bem, esse aqui da Gerda Lerner, tem vários vídeos sobre esse livro aqui, inclusive. A Criação do Patriarcado, História de Opressão das Mulheres pelos Homens, é um livro de análise histórica. E a Gerda faz isso muito bem, quando ela volta para estudar, quando ela volta para contar a história das mulheres, a história do patriarcado, ela vai ter esse cuidado de ter essa análise de classe, como que era a situação para as mulheres livres, para as mulheres que não eram livres, para as mulheres que vinham de uma família com grana, para as mulheres que eram completamente pobres, para as mulheres que trabalhavam, para as que não trabalhavam. Então isso é um trabalho que vai considerar essa questão da raça e essa questão da classe, que é essencial em estudos sobre mulheres e em estudos sobre gênero. Um exemplo contemporâneo de um trabalho muito mal feito em relação a isso é um texto que a Lilian Schwartz, que inclusive está ocupando cadeira agora na BL, fez sobre a Beyoncé. A Lilian Schwartz fez um texto sobre a Beyoncé dizendo que ela que ela glamourizava a negritude. Criticou a Beyoncé, falou muito mal da Beyoncé, falou várias coisas. E quando se foi analisar o texto da Lilian Schwartz, uma mulher branca, ela tinha somente referências brancas. Aí que tá o ponto. Ela é uma mulher branca utilizando referências brancas para criticar uma mulher negra. Talvez se a crítica dela tivesse sido construída de uma outra maneira, a partir de outras referências, com outro tom, ou isso talvez teria sido recebido de uma forma diferente. Mas quando a gente vê uma mulher branca utilizando autores brancos criticando uma pessoa negra, a gente percebe o problema disso muito facilmente a partir do texto gênero como uma categoria de análise histórica, porque é isso que a Joan Scott vai fazer. Ela vai falar, inclusive, da nossa dificuldade de mudar nossas referências. É como se as nossas referências históricas elas fossem sempre as mesmas e a gente tivesse dificuldade para analisar, para trocar essas referências, para analisar problemas de uma outra perspectiva. Então, se a gente sempre utilizou essas referências para analisar a história, para a gente analisar a história de uma outra maneira, a gente precisa trocar as nossas referências, as nossas leituras e as nossas bases para a gente poder entender aquilo a partir de uma perspectiva diferente, senão a nossa leitura vai ser sempre a mesma. Indicarei mais livros porque um outro aspecto do texto é que ela vai falar sobre 3 abordagens de gênero que foi se construindo a partir do momento em que o conceito foi utilizado. Primeira abordagem de gênero é sobre as feministas que buscavam entender a origem do patriarcado. Então, como que o patriarcado surge, como que ele se transmuta ao longo da história. Novamente, a gente cita Gerda Lerner, A Criação do Patriarcado, que faz isso muito bem. A segunda abordagem de gênero é em relação à análise marxista e é uma vertente de análise que vai ter mais compromisso com as críticas feministas, porque vai partir da ideia de que a base da opressão é material, ou seja, para as feministas marxistas, a base da opressão é material, a base da opressão é o sexo. Por
mais que a gente vai ter uma formação social posterior que sustenta essa opressão, a base para a opressão das mulheres, de acordo com as feministas radicais, de acordo com as feministas marxistas, é o sexo. A gente vai ter 2 livros que falam sobre isso. O primeiro, provavelmente, é esse aqui, do Engels, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Nesse livro aqui, o Engels vai falar como se formam as bases da opressão a partir de uma perspectiva marxista. E o outro, brasileiro, a nossa queridíssima Eliette Safiotti, Gênero, Patriarcado e Violência, que vai explicar isso aqui a partir da formação das cidades brasileiras. Ela faz uma análise muito bem feita da década de 70, da década de 60, da década de 70, para mostrar como se forma, como se aumenta, né? Na verdade não como se forma, mas como se aumenta de modo muito considerável a violência contra a mulher, por consequência a violência contra a criança, a partir de toda uma alteração do funcionamento das cidades e como isso vai afetando o que vai sendo construído depois. Dos 2 livros, obviamente, tem muitos vídeos por aqui também, só conferir. Vou deixar tudo na descrição, tá, gente? A terceira abordagem de gênero diz respeito a uma perspectiva psicanalítica de entender como que as mulheres se formam, como as mulheres se constroem. Homens e mulheres, mas obviamente esses estudos eles são majoritariamente centrados na formação da subjetividade da mulher. Então, se a gente tem toda uma formação social de gênero, a gente vai ter uma formação psicológica também de gênero. Então, não é que esses comportamentos eles vão ficar no externo. Esses comportamentos vão determinar como as pessoas pensam sobre si e como as pessoas pensam em relação ao outro. Vai determinar como que as pessoas pensam em relação à sua própria sexualidade, vai determinar como as pessoas pensam em relação ao seu comportamento. Então, essa ideia, é um exemplo muito básico, essa ideia de que as mulheres ainda sustentam que elas precisam de um homem para protegê-la, mesmo que seja uma mulher independente financeiramente, a gente vai ter a repetição desse discurso aí, que é um homem que a proteja, um homem que a cuide dela. Isso vem de uma formação de gênero que faz com que em algum momento essa mulher acredite que ela só vai ser plenamente realizada, que ela só vai ser uma mulher completa se ela tiver um homem para cuidar dela e para protegê-la. Então não é no sentido de... A gente percebe que esse discurso, ele não é no sentido de eu quero alguém para me fazer companhia, ou eu quero alguém que me ame e que eu ame de volta, sabe? É no sentido de eu quero que alguém que me proteja. Aí você olha pra pessoa, às vezes a pessoa é independente, a pessoa já tem sua própria vida, a pessoa resolveu sua vida inteira sozinha, mas ela ainda tem essa necessidade, porque é como se isso fosse completá-la. Falamos muito sobre isso também aqui no canal com a sequência de História da Sexualidade do Foucault. Lemos alguns capítulos desses 3 livros, entendemos e fomos entendendo gradativamente como que se forma a nossa subjetividade em relação à sexualidade e necessariamente também como que a nossa percepção sobre a gente mesmo se forma a partir de uma sociedade extremamente patriarcal. Problemas que a Joan Scott vai identificar nessa terceira linha, na linha que parte por uma perspectiva mais psicológica, mais psicanalítica. Ela vai dizer que a tendência, naquele momento, talvez hoje isso já seja diferente, mas naquele momento, 1980, isso caía num reducionismo inclusive biológico, no sentido de que quando se analisava o comportamento de uma mulher, e aí poderia se interpretar o seguinte, abro aspas, a experiência das mulheres leva-as a fazer escolhas morais que dependem do contexto e das relações, para se transformar em as mulheres pensam e escolhem esses caminhos porque elas são mulheres. Percebem? Então, os estudos psicanalíticos nesse momento, os estudos que tentavam entender a subjetividade da mulher e do homem nesse momento, acabava sendo reduzido e no sentido de, ela é assim porque ela é mulher, ou ela é assim por causa do feminino, ou ele é assim por causa do masculino. Então tem essa repetição disso que acaba também sendo muito reducionista, justamente porque nega a história. O nosso patriarcado que a gente tem hoje, ele só é o patriarcado que a gente tem hoje porque ele foi construído historicamente, ele não brotou do nada, ele foi sendo construído conforme a humanidade foi se construindo. Então não dá para negar a história, né? Não dá para negar o que a gente construiu até aqui, porque é essencial para entender o que a gente tem hoje. Só para recapitular, 3 abordagens de gênero que ela elenca nessa parte 1 os estudos de gênero buscam entender as origens do patriarcado,
patriarcado. A segunda é a perspectiva marxista de análise histórica. E a terceira, que é o entendimento da subjetividade dos sujeitos na sociedade e no momento cultural em que eles vivem. Para finalizar, então, tem uma coisa muito importante que ela diz que a história do pensamento feminista, a história dos estudos de gênero também, é a história da recusa da construção da relação hierárquica entre masculino e feminino, entre homens e mulheres. É uma tentativa, então, de tentar deslocar ou de reverter as operações do masculino e do feminino. Com isso, a gente pode analisar a si próprio enquanto sujeito de uma forma diferente. A gente consegue analisar o momento histórico e a cultura na qual a gente vive de uma maneira diferente. Isso permite a gente entender a história também de uma outra perspectiva, quando a gente volta e tenta entender como se operam essas relações no momento, em cada momento em que a gente esteja analisando. Lembrando, como diz Joe Scott, é sempre importante reforçar, qualquer bom estudo de gênero, ele precisa ser sempre atrelado ao estudo de raça e ao estudo de classe. É isso, espero vocês para a semana que vem a gente terminar a discussão de gênero como uma categoria útil de análise histórica. Até mais!